Meu nome é Regina Vilela e eu sou jornalista independente. Eu vou falar hoje sobre o Ministério Público. O Ministério Público, seja federal ou estadual, está tomado por comunistas. Eu não canso de repetir isso. A esquerda soube criar raízes ideológicas, primeiro na formação universitária, depois na tomada do Estado através dos concursos públicos. Isso aconteceu em tudo que é órgão público. Todos estão tomados pela nefasta ideologia comunista. Sim, essa mesma que fuzila os inimigos do regime, responsável por mais de 100 milhões de mortes em todo o mundo. Por isso a minha camiseta dizendo Social Killers. E quem pensa que esse assassinato em massa parou na história, está muito enganado. O morticínio continua com a tempestade perfeita criada nos laboratórios do PCC, Partido Comunista Chinês. Eles colocaram o mundo de joelhos, mas lá do outro lado do mundo está tudo funcionando. A economia está a pleno vapor. Infelizmente aqui, há brasileiros que tiveram o cérebro cooptado pela ideologia comunista. Há também aqueles que tiveram os bolsos cooptados pela ideologia do dinheiro. Venha ele de onde vier. Bom, mas nós vamos falar da contaminação vermelha do Ministério Público Federal. 3 procuradores federais do Amazonas, José Viana Correia, Tiago Bueno e Catarina Mendes de Carvalho, abriram uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a equipe que esteve no Amazonas em janeiro desse ano. Vocês lembram da crise, né? Os médicos do Ministério da Saúde foram ao Estado para avaliar as condições do atendimento às vítimas do vírus chinês. UTIs lotadas e com falta de oxigênio, que estava com fornecimento interrompido por má gestão do governo do Estado do Amazonas. A equipe do Ministério da Saúde providenciou com urgência máxima o reabastecimento de oxigênio, de insumos para o tratamento médico e a transferência de pacientes para outros estados. E também orientou os médicos para o primeiro atendimento, para os primeiros sintomas. Os médicos sabem da necessidade de implementar o tratamento imediato e recomendaram um conjunto de medicamentos que cientificamente estão comprovados há décadas e que junto tem se mostrado eficiente no combate à peste chinesa. Mas os procuradores alegam na ação de improbidade que a equipe do Ministério da Saúde praticou omissão de socorro e pressionou os médicos locais a aplicar o tratamento precoce. Eles são procuradores formados em direito, então a gente sabe que advogado é mais preparado do que o médico para confirmar ou não a eficácia de um remédio, não é mesmo? Jesus tenha misericórdia. Desde que o tratamento precoce começou a ser difundido no estado vizinho do Pará e está sendo aplicado em mais de 50 cidades pelo Brasil, por exemplo, Chapecó, Porto Seguro, o número de infectados pelo Covid foi reduzido drasticamente. Também há inúmeros estudos científicos que comprovam que o uso do coquetel de remédios contra a Covid, aplicado nos primeiros sintomas, recuperam o paciente. Eu dou meu testemunho, eu e meu irmão usamos o coquetel. Mas parece que, por opção política, os procuradores decidiram que impedir uma alternativa viável de evitar mortes num sistema de saúde pública que vive em colapso há décadas é a melhor opção. Para estes procuradores, salvar vidas é crime. Não é possível, pessoal, não é possível que cidadãos brasileiros, como esses médicos do Ministério da Saúde e tantos outros, sejam perseguidos pela ditadura do judiciário que quer impedir que eles exerçam a autonomia médica de prescrever e orientar o tratamento que acreditam ser o melhor, o mais eficiente em cada caso. Esses procuradores preferem que os brasileiros esperem a alternativa de só buscar atendimento quando sentirem falta de ar. E aí, a intubação é a única saída e os riscos de morte maiores. É isso, é a ciência mandeta. A ideologia vermelha, que ocupa o Estado através do judiciário, insiste em negar evidências científicas de centenas de trabalhos já publicados no mundo, mostrando a eficácia e a segurança dessas medicações. Esses trabalhos e a aplicação do coquetel inicial no tratamento da Covid não são uma arma contra a vacina, ao contrário, é um suporte. Os próprios desenvolvedores das vacinas afirmam que elas têm baixa eficácia e que nem todo mundo ganha imunidade total contra o vírus. É assim, inclusive, com a vacina da gripe. Quantos de nós já tomamos essa vacina e não pegamos uma baita de uma gripe? Ou os procuradores vão alegar que todo mundo que tomou a vacina contra o Covid consegue impedir a contaminação do vírus da Covid? Fatos recentes mostram que não. No mundo e aqui há casos de morte, mesmo de vacinados, como aconteceu com o cantor Agnaldo Timóteo e também com um cirurgião lá de São Paulo, o Ricardo Gomes de Lemos. Ambos estavam vacinados, tomaram 2 doses e pegaram Covid. Isso não deve impedir que as pessoas sejam vacinadas, mas quando a guerra é para evitar complicações da doença, existe tratamento, é o protocolo inicial. Ninguém tem direito de impedir um médico de tentar salvar vidas, nem o Ministério Público. O próprio Conselho Federal de Medicina assegurou a autonomia dos médicos para a escolha do tratamento adequado. O número, pessoal, de curados no Brasil é o maior do mundo. São mais de 12 milhões de pessoas recuperadas. E não foi num leito de hospital.
Esperar pela internação é condenar pacientes à morte. Então não se enganem, hoje os comunistas já não usam o fuzilamento, mas eles continuam provocando mortes em massa. As mortes agora são justificadas num vírus chinês para implantar a sua ideologia nefasta. E quem compactua com isso é criminoso.